E Jesus hoje sai do discurso missionário e entra em um discurso onde ele começa a ensinar o que acontece quando a palavra de Deus é semeada. Por que é que às vezes existe gente que acolhe e gente que não acolhe? Ainda hoje. Por que é que existem muitos que ouvem a palavra continua sendo anunciada, principalmente hoje com os meios de comunicação, as redes sociais. Existem muitos evangelizadores. Basta você acessar a internet e você encontrará lá muitos padres, leigos, religiosos e religiosas anunciando. E por que que alguns recebem e outros não recebem? Jesus vai explicar isso hoje no Evangelho. Porque existem basicamente 4 formas de receber a palavra de Deus anunciada. É isso que aparece na parábola de hoje. Jesus conta a parábola e depois dá a explicação da palavra aos seus discípulos. Ele não explica a todos ele conta a parábola, mas ele explica aos discípulos, ele dá o conhecimento. 4 tipos de pessoas, 4 tipos de corações, de vidas. A primeira pessoa é aquela que anda descuidada e não quer ouvir, mesmo que acesse lá a internet e ouça o pregador ensinando, mas entra por aqui e sai por aqui. Que Jesus diz que é o próprio maligno que vem e tira a palavra do coração. Essas pessoas não acolhem a palavra. Por quê? Porque deixaram que o maligno roubasse-lhes a palavra. Quanta gente ouve, mas não está nem aí. A malícia tocou já no coração dessas pessoas. São verdadeiramente surdas e cegas diante da mensagem da salvação. Depois, o segundo tipo de pessoa de coração, aquela que acolhe, mas acolhe de momento. Desses, infelizmente, a igreja está cheia, e isso é um drama espiritual terrível. São aqueles que não têm raiz, é o terreno pedregoso. A pessoa vai e participa de um encontro, participa de um retiro, participa de um momento forte de oração, ou mesmo passa por um encontro com Deus muito forte, e ela toma a decisão: a partir deste momento eu vou seguir os ensinamentos da igreja, eu vou me tornar um bom católico. Mas é só de momento, é só de emoção. A emoção é boa, ela pode ser usada para converter as pessoas, mas só emoção não adianta. Quem vive só de emoção não persevera na vida espiritual. E muitas vezes fica ali,
buscando aqueles momentos de emoção e de repetir aqueles momentos de emoção, participando de mais encontros, de mais retiros, de mais oração, mas não cuida do fundamental, que é criar raiz. Criar raiz. Esses, infelizmente, até acolhem a palavra, mas não perseveram. Já já desanima, já já vai embora. Infelizmente. Terceiro tipo de pessoa de coração: aqueles que acolhem a palavra, mas não estão dispostos a se desprenderem dos apegos às coisas deste mundo. Quer ser cristão, mas vive apegado às pessoas, às riquezas, e consequentemente fica ali atormentado pelas preocupações deste mundo. É o terreno cheio de espinhos do coração que faz com que aquela palavra que foi recebida não produza frutos, porque os espinhos crescem, porque o mundo ele sufoca a alma. Não adianta você querer ser cristão, mas você deixa ainda o seu coração refém das ofertas de felicidade nesse mundo. Existem coisas boas no mundo que devem ser valorizadas, mas nem elas podem ser idolatradas. E finalmente, o quarto tipo de coração ou de pessoa que recebe a palavra num coração bom, num coração preparado, num coração humilde, terra boa, essa produz muito mais do que se esperava, 30, 60 ou até 100%. Qual é a diferença desta última pessoa, deste último coração, deste quarto momento e os três anteriores? É que este último que Jesus nos fala hoje, ele decidiu cavar fundo, ele decidiu preparar mesmo o coração para que a palavra semeada produza raízes, e produzindo raízes ela possa ser uma planta forte. Vem o vento, não cai, ela permanece, porque quanto mais profundas são as raízes em Deus, mais a gente aguenta as tempestades que vêm.